Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: chefe militar ucraniano quer se render à Rússia. É uma acusação grave, não sou eu que estou dizendo isso, e sim a Mariana Bezuglaia, que é deputada do partido do Zelensky. Segundo ela, o atual comandante-em-chefe militar das Forças Armadas da Ucrânia está sabotando o esforço militar ucraniano, atuando para chegar a uma trégua ou a um cessar-fogo com a Rússia, segundo a Mariana Bezuglaia, que é justamente o que aparece nessa primeira matéria que eu trouxe para discussão aí. O comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, que é o Syrskyi, foi acusado de estar pronto para se render. Essa acusação foi feita por essa moça que aparece aí na foto, que é a Mariana Bezuglaia, repito, deputada do partido do Zelensky. Tá? Então é ela que está fazendo a acusação. Mais uma vez a gente vê um episódio de setores políticos, setores do governo Zelensky, isso quando não o próprio Zelensky, acusando alas militares de não serem confiáveis. Se a gente voltar um pouquinho na história, eu já retorno para essa tela, só tenho que apresentar uma foto para a gente colocar aí na tela as pessoas envolvidas na discussão. Do lado direito, esse cidadão maior aí é o Zaluzhny, que é o comandante-em-chefe anterior. O cidadão um pouco mais baixo ali, à esquerda, é o Syrskyi, que é o cara que substituiu o Zaluzhny quando ele foi sacado do cargo e enviado para uma função no Reino Unido, que até onde eu sei é onde ele está até o momento. Então o Zaluzhny não só perdeu a sua função, como foi inclusive mandado para longe da Ucrânia porque ele representava um risco para o Zelensky, porque segundo vários setores o Zaluzhny estava costurando junto a setores da OTAN a possibilidade de um cessar-fogo em relação à Rússia, de forma que, segundo esses setores próximos ao Zelensky, acusações do próprio Zelensky em vários níveis, ele vinha sabotando a continuidade e o possível sucesso da Ucrânia na guerra. E a verdade é que o Zaluzhny vinha fazendo várias críticas abertas ao governo Zelensky. Ali a questão das divergências estava exposta. O Zaluzhny foi sacado, foi mandado para o Reino Unido, e no lugar dele entrou o Syrskyi, que é uma figura que, segundo os mesmos setores que criticavam o Zaluzhny, é um cara com menos ambições, ou sem ambições políticas, representava um risco menor, e por isso estava sendo colocado naquele cargo, porque não representava um risco ao governo Zelensky. Mas o fato é que agora ele recebe muitas críticas parecidas com aquelas que vinham sendo endereçadas ao Zaluzhny, que é uma figura de maior proporção não só física, como também uma figura de maior projeção política, um cara bem mais respeitado, tanto no meio militar quanto na sociedade civil. Em pesquisas que foram feitas em termos de popularidade e aprovação, o Zaluzhny tinha o dobro da aprovação do Zelensky. Se ele fosse colocado em uma urna, numa cédula para a possibilidade de ser votado, ele venceria o Zelensky nas eleições, daí o receio do Zelensky. Mas o fato é que o Zaluzhny foi para o Reino Unido, no lugar dele veio o Syrskyi e agora as acusações estão caindo sobre o Syrskyi e estão partindo da Mariana Bezuglaia, que até onde eu sei postou isso nas redes sociais, essas críticas ao Syrskyi, que estaria sabotando para chegar a uma rendição aí
em relação à Rússia, ou seja, setores políticos novamente entrando em atrito com setores militares na Ucrânia. Por que isso se repete? Porque existe uma crise. Se as coisas vão bem, se o projeto é bem sucedido, os desacordos não se tornam tão evidentes. Quando a crise acontece, como é o caso do que a Ucrânia vive, do que a OTAN vive, já que a Rússia se sai bem, esses fatores de desavença, eles começam a se tornar mais evidentes. Por isso, a repetição. É provável que se o Syrsk for sacado e outro militar entrar no lugar, isso vai durar por um certo tempo, essa lua de mel vai durar aí algum tempo, e depois o cara vai ser acusado das mesmas coisas. Por quê? Porque o projeto não vai bem militarmente falando, politicamente falando, economicamente falando. O desempenho da OTAN e da Ucrânia são ruins. É aí que está o cerne do problema como um todo. E como o projeto está em crise, setores diferentes começam a se canibalizar, né? Os variados setores que compõem a Ucrânia. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Ela, a Mariana Bezuglai, a deputada do partido do Zelensky, sempre repito, né? Ah, não, ela é pró-Rússia, ela é uma agente russa. Não parece ser, tá? Inclusive, ela acusa o Syrsk de ser um sabotador, e o Syrsk é uma figura que foi elevada ao cargo de comandante em chefe das Forças Armadas, justamente por ser uma figura confiável politicamente, até porque ele é visto, e se eu falei para vocês logo que ele subiu a essa função, ele era visto como um cara que não tinha apreço pela vida dos soldados, mas ele está sendo visto como alguém não confiável pelo mundo político. Letras vermelhas, ela acusa o Syrsk e o seu antecessor, que é o Zaluzhny, de pertencerem a uma máfia de generais. Seria uma máfia golpista de generais que não querem o interesse da Ucrânia, que tentam sabotar o governo Zelensky. Ou seja, ela faz um apanhado, coloca o Syrsk, que era uma opção ao Zaluzhny, no mesmo balaio do Zaluzhny. Poucos meses depois de ter acontecido algo muito parecido com o Zaluzhny. Se há uma conspiração ou se não há, o fato é que existe um clima de extrema desconfiança, até porque a OTAN, quando ela selecionou as figuras que cumpririam a sua agenda nefasta, fazendo da Ucrânia uma arma contra a Rússia, ela selecionou aquelas figuras que estavam à disposição. E as figuras que estão à disposição em um cenário desse tipo são figuras que não são confiáveis. Se fossem, não estariam vendendo o seu próprio país. Então o fato é que o clima de desconfiança só pode imperar mesmo. Letras azuis. O Zaluzhny foi destituído do cargo por ser uma ameaça política ao Zelensky, que é o que eu coloquei para vocês no início da fala. Ele é mais popular no meio militar, o que leva ao risco de um levante militar, inclusive uma deposição do Zelensky, num golpe militar, em um levante apoiado pela sociedade, porque além do Zaluzhny ser mais popular no meio militar, ele também é mais popular no meio civil. Sempre que um militar tem essas características, ele torna-se um potencial líder de um levante militar contra o governo civil. Sobretudo porque o governo civil é cada vez mais impopular. É impopular porque a economia vai mal há muito tempo, mesmo antes do conflito. Vai mal porque é um governo corrupto. Vai mal porque a forma de recrutamento é brutal e as pessoas não concordam e nem querem mais ir morrer no campo de batalha por um governo desse tipo. Tá aí de novo o Zaluzhny e o Syrsk. Letras azuis. Assim como o Zaluzhny, o Syrsk estaria contrariando a hipótese de que a Ucrânia pode vencer a guerra. E isso é um discurso perigoso quando parte do meio militar, que é quem está diretamente envolvido na guerra, porque sabota a campanha que já foi rotulada até pela mídia corporativa favorável à OTAN como uma espécie de devaneio napoleônico do Zelensky. Devaneio, a gente coloca o Zelensky como Napoleão de hospício, né? Por favor, nunca
nunca comparar também o Zelensky ao Napoleão, né? Napoleão volta aqui e passa a faca na gente. Então, o Zelensky já foi visto como um delirante por ter esse tipo de avaliação. Inclusive, quando o Zaluzhny estava à frente das Forças Armadas, o Zaluzhny era visto como uma voz mais racional e mais prudente, que apontava o panorama difícil do campo de batalha, enquanto o Zelensky era visto como um lunático, um sonhador que falava sobre uma vitória impossível. O tempo passa, o Syrskyi substitui o Zaluzhny e coloca ponderações semelhantes, que é a impossibilidade de um sucesso militar. Aí é o segundo comandante em chefe questionado, ele é o cara, e aqui eu não estou defendendo, eu seria o último a defender o Zaluzhny e o Syrskyi, tá? Você sabe muito bem. Mas é o segundo comandante em chefe, figura que está ali no trato com o meio militar, a ser questionada por setores políticos que acham que entendem mais da guerra do que os setores militares. Então me parece, e é justamente isso que eu coloco ali entre parênteses, o parecer técnico é acusado de conspiração. Ah, mas é o Syrskyi, que é uma figura que não é respeitada pelos militares, mas o Zaluzhny dizia as mesmas coisas. Então o fracasso ucraniano e da OTAN, que está dando suporte a tudo isso, ele vai sendo abordado pelo governo Zelensky como uma sabotagem dos seus próprios militares. Ou seja, os militares estão no fronte, estão lutando, por seja lá o que for, né? Foram mandados fazerem o trabalho, estão fazendo, e são acusados pelo seu próprio governo de estarem sabotando e a derrota ser culpa das lideranças militares que estão se rendendo à Rússia, que é um discurso do governo Zelensky para tirar a responsabilidade do seu fracasso, apontando culpados. A função dessas teorias da conspiração, não estou dizendo que não existem conspirações, mas quando o Zelensky formula uma ideia de que existe uma máfia de generais que quer tomar o poder e que está entregando o resultado para a Rússia, a vitória para a Rússia, isso busca mascarar o fracasso do Zelensky. Porque aí o governo defende o quê? Se não fosse esse pessoal, estaríamos nós vencendo. O que é um devaneio completo, né? Quem acompanhou tudo o que está acontecendo sabe muito bem que a Ucrânia poderia ter sido perfeita em todos os processos, ela não teria chance. Ela não tinha chance desde o início. Isso eu sempre falei para vocês, a gente sempre discutiu isso aqui, dado primeiro a organização da Rússia, o potencial da Rússia, mesmo com todo o suporte dado pela OTAN, não só com armamento, como com pessoal que atua na Ucrânia, não tinha como o resultado ser diferente disso. Mais cedo ou mais tarde, isso fatalmente aconteceria. Letras vermelhas. A base política ligada ao Zelensky é a linha de frente política dos interesses da OTAN, que fazem da Ucrânia uma arma. Logo, esse apontar de dedos a responsabilidade pela derrota é dos militares, não nossa. Na verdade, quem é culpado por tudo que está acontecendo é quem transformou a Ucrânia numa arma contra a Rússia e pegou uma procuração da OTAN, armas da OTAN e mercenários da OTAN, e até instrutores, entre aspas, da OTAN, e fez uma guerra contra a Rússia. Então, o fato é justamente contexto prévio de provocações, perseguição contra a população etnicamente russa que vivia na Ucrânia, muitos ainda vivem. Todas as linhas vermelhas que foram sendo cruzadas, a Ucrânia e a OTAN ficaram pulando corda com as linhas vermelhas que a Rússia estabelecia. Aí quando veio a resposta russa, todo mundo ficou, mas por que a Rússia fez isso? Né? Por que será que a Rússia fez isso? Continuamos aí nessa discussão, tá? Aí saiu uma matéria da Reuters, que é uma matéria interessante, porque o Zelensky, ele está sendo abordado há bastante tempo como um sonhador, em boa medida um lunático que acredita numa vitória que é impossível. Agora saiu uma matéria da Reuters com o seguinte título: Ser o Volodymyr Zelensky, como a guerra mudou o líder da Ucrânia. Isso sempre deixa uma porta aberta para uma substituição
da liderança ucraniana. Lógico que quando for impossível manter a Ucrânia como um fronte, toda a responsabilidade por tudo o que aconteceu e pela derrota vai ser depositada na Ucrânia. Ou no governo Zelensky, ou nos militares que foram traidores, alguém vai assumir essa responsabilidade, porque a OTAN não vai fazer isso. A OTAN nunca faz isso. A OTAN utiliza suas ferramentas e a descarta, e depois diz que a ferramenta não era boa. Nós tentamos, demos todas as armas, tanto é que quando o Zaluzhny estava em crise ali com o governo Zelensky e até com vários setores da OTAN, ele vinha dizendo, olha, podem mandar qualquer arma, não tem como reverter o resultado. Aí o que a OTAN tentou fazer? Ela tentou dizer, olha, a gente mandou as melhores armas, quem não soube usá-las, quem não teve a estratégia adequada, foi a liderança militar ucraniana. E o Zaluzhny começou a rebater essas coisas, porque percebeu que a OTAN estava jogando toda a culpa em cima dele. Abriram o cesto de lixo e jogaram todo o lixo em cima do cara. Ele tentou rebater isso dizendo que... E o atrito que ele teve foi porque a OTAN propôs uma estratégia de armas combinadas e de avanço rápido, com uma quantidade de armas bem menor do que o necessário, e isso, o próprio Zaluzhny disse, seria uma estratégia suicida, e ele combateu esse tipo de prática porque um avanço rápido de armas combinadas com poucas armas seria suicídio, e ele pontuou, não fez isso e a OTAN criticou. Por que a OTAN não deu bola para o fato de ser uma estratégia suicida? Porque pouco importa a vida dos ucranianos para a OTAN. O senador dos Estados Unidos, o republicano, o Lindsey Graham, ele já disse, a Ucrânia tem que doar mais, se precisar recrutar mais pessoas cada vez mais jovens, que o faça, o importante é que vença ou que seja um problema para a Rússia. Então o lema dos Estados Unidos, da OTAN, é lutar até o último ucraniano. Todo o resto é um problema da Ucrânia. Aí esse tipo de matéria aponta o quê? É sempre uma porta para um responsável. O culpado de tudo isso foi o Zelensky, que não soube ver, que no final ficou paranoico, tomando decisões malucas, e aí a culpa não é da OTAN. Letras verdes. O Zelensky teria se tornado um paranoico com medo de ser assassinado. Aí vem uma questão interessante, vamos pensar junto a respeito disso aqui. Olha, quem conhece a OTAN e todos os seus jogos, os seus joguinhos e as suas estratégias ao longo da história, sabe que se tem alguém que pode colocar a vida do Zelensky em risco, é a OTAN. Tanto é que a gente falou várias vezes aqui, mais perigoso do que ser um adversário dos Estados Unidos é ser um aliado dos Estados Unidos. Porque a forma como eles descartam as suas ferramentas é terrível. Pode ser que o Zelensky, não sendo mais útil, e para gerar um ambiente de criminalização do governo russo, ele seja morto pela própria OTAN. Isso seria um ambiente no qual poderia se substituir o Zelensky, que é uma peça extremamente inconveniente. Ele foi elevado... O Zelensky era um comediante, que teve um programa super alavancado por setores das oligarquias ucranianas. Ele se tornou o presidente, então ele é de comediante a presidente, e de presidente a herói do mundo pela mídia ligada à OTAN. Então inflaram o ego do cara até o nível do insuportável. Agora ele fica enchendo o saco em tudo o que é lugar. Eu quero mais armas, porque a derrota não é culpa minha. Ou seja, alavancaram ele. Pegaram uma figura, o que o pessoal chama de outsider da política, um cara que veio de fora do mundo da política para combater a corrupção, e todo esse discurso que vocês conhecem. Levaram ao poder num sistema extremamente corrupto, ele foi lá e fez parte disso, mas foi alavancado como uma esperança contra a Rússia. Agora ele continua aí, com um ego gigante, porque foi um ego inflado, é um serviçal da OTAN, mas é um cara que está fazendo barulho. De forma que, como é que a gente tira esse cara daí? Porque ele foi ungido como queridinho da mídia. Agora, como é que a gente vai desinflar esse cara? É preciso fazer um trabalho reverso. Só que o trabalho reverso pode fazer afundar também todos aqueles que apoiaram o Zelensky, que no caso foi a OTAN, que colocou o Zelensky nessa posição. De forma que uma saída possível para se livrar do Zelensky
e de como ele se tornou uma figura incômoda e de pouca eficácia, ineficaz como liderança, e impopular perante a sociedade ucraniana, dado tudo o que aconteceu, pode ser transformar ele num mártir assassinado pela Rússia, só que, né, um assassinato que vem da sua própria base. A paranoia do Zelensky não é à toa. Ele sabe muito bem quem são os aliados dele, ou se não sabe, pelo menos deveria. Tanto que já teve coronel aí tramando assassinar o Zelensky. Botaram na conta da Rússia, mas eu acho que não é por aí. Teve uma trama aí semanas atrás que foi desmontada. Então, esse lance do Zelensky pode ser realmente a percepção de problemas, né? E vocês sabem, quem acompanha o canal sabe que eu seria o último cara a defender o Zelensky. Muito pelo contrário, quem acompanha o canal sabe que se tem alguém aqui que não passa sem tomar chinelada é o Zelensky. Agora, fazer do cara o grande problema é algo muito diferente. Claro, ele contribuiu para destruir o seu próprio país. E ele vai pagar um preço por isso, mais cedo ou mais tarde. Tanto é que vários de vocês comentam, tá aí o Zelensky, né? Com uma cara de preocupado, olhando, né? Será que tem um sniper lá em cima daquele prédio? Será que vai disparar ou não? Então a questão é, qual o futuro do Zelensky? Como alguém que fez tudo o que fez, que foi uma peça, o Zelensky foi uma peça, levada àquela posição que tem hoje, muito menos popular do que era em termos internacionais no início dessa guerra. No início ele era o grande herói, aparecia em tudo que era evento, videoconferência. Agora a situação do Zelensky é bem outra hoje, né? Eu, honestamente falando assim, vários de vocês comentam, né? Talvez o lugar mais seguro para o Zelensky seja uma prisão na Sibéria. Ali com as chaves entregues à Rússia, e a Rússia que diz quem entra e quem sai, né? E ainda assim é perigoso para ele, né? Letras azuis. A matéria novamente apresenta o Zelensky como alguém que adquiriu um perfil autoritário e intolerante com erros. Ou seja, o Zelensky não é mais democrático, o Zelensky precisa ser apiado. Já teve texto de portal ligado à OTAN que disse que o Zelensky é um presidente para tempos de guerra, mas não para tempos de paz. O pessoal já desenhou ali quando o Zelensky deve sair. Quando houver um cessar-fogo, o Zelensky continua, o mandato dele já acabou, né? Não tem eleição porque não existem condições, segundo o Zelensky. E claro, aqui eu vou concordar com ele. Contexto de guerra é difícil fazer eleição, porque uma eleição é divisiva, e no contexto de guerra se precisa de unidade. Mas aí a Rússia fez a eleição. Já que estamos falando da Ucrânia, continuamos aqui com matéria da Reuters de novo. O Lukashenko, líder da Bielorrússia, ele diz que a tensão na fronteira com a Ucrânia desapareceu e que as tropas extras voltaram para casa. Ou seja, houve um distensionamento ali entre a Ucrânia. Deixa eu até botar aqui. Né? Tá aí o Lukashenko, líder da Bielorrússia, e está ali a Ucrânia pintada de laranja, que já não tem mais esse tamanho, né? Já sempre repito isso. E pintada de verde escuro está a Bielorrússia, Belarus ali. Ou seja, esse atrito de fronteira ele já reduziu bastante. Letras vermelhas. O Lukashenko disse ter apenas espelhado, quando aumentou a presença militar na fronteira, ações da Ucrânia hostis à Bielorrússia, que carregou nas tropas na fronteira. O fato é que a Bielorrússia vinha sendo alvo de um assédio muito maior por parte do entorno antes da Rússia colocar os mísseis, botar armas nucleares táticas na Bielorrússia. Até aquele momento a situação vinha numa crescente que parecia que haveria algo contra o Lukashenko. O que a Rússia fez? Ela colocou armas nucleares táticas na Bielorrússia, estabelecendo ali uma linha vermelha. Ó, se vocês fizerem algo aqui, vai dar problema. Então parem. Houve ali uma redução do assédio. Mas o assédio sempre continua, até porque a Bielorrússia é uma aliada da Rússia. O assédio continua, mas reduziu muito. Creio eu que se a Rússia não tivesse feito isso, poderia haver muito caos na Bielorrússia, muito mais caos. Não estou dizendo que o Lukashenko cairia, até porque ele é uma figura preparada, ele não é bobo nem nada.
Agora, seria muito mais complicado. Só que sempre vai ter provocação. No caso da Ucrânia, houve uma tensão enorme, esperando ali uma escorregada do Lukashenko. Ela não veio, até porque está sempre conversando ali com o governo russo e está se esperando uma escorregada que pareça uma intromissão da Bielorrússia direta para promover mais uma resposta de intromissão direta da OTAN na guerra que acontece na Ucrânia. Então a Bielorrússia não caiu em provocação. Letras verdes. Ele disse que a Ucrânia levou blindados e sistemas de mísseis para a fronteira com a Bielorrússia, esperando que um deslize, que não aconteceu. Letras azuis. Eu já vou explicar os outros países pintados de amarelo no mapa ali, tá? Porém, o Lukashenko reforçou que a provocação segue acontecendo na fronteira com países da OTAN e que a Bielorrússia não cairá em provocações, ou seja, na borda ali com a Polônia, com a Lituânia e com a Letônia, as coisas continuam acontecendo. Está pintado de verde claro aí a Rússia, tá? Só para que faz parte dessa discussão também. Na Polônia, tem várias figuras que já atuaram em tentativa de derrubada do governo bielorrusso. E de forma que existe uma enorme tensão de fronteira entre Bielorrússia e Polônia. Já que estamos falando de Ucrânia, continuamos. Último tema desse primeiro momento aqui. Os Estados Unidos estão desenvolvendo bombas planadoras baratas. Eu complemento ali com alcance de 460 quilômetros e produzidas em massa para a Ucrânia. E o texto aborda, aqui está o porquê. E a gente vai discutir aqui um pouquinho o porquê disso, né? Letras vermelhas. A guerra eletrônica russa aposentou bombas planadoras já enviadas. E lógico, essas novas bombas planadoras que os Estados Unidos irão desenvolver, mas num prazo maior, elas serão recheadas com munição de fragmentação, que é algo altamente criticável em vários países. Muitos países criticam esse uso, esse envio por parte dos Estados Unidos de munição de fragmentação para a Ucrânia, porque isso gera problemas para a população que vai continuar vivendo naqueles espaços onde acontecem os ataques. E a maior parte da munição de fragmentação, ela não explode quando ela cai. Ela fica ali dispersa no território e o cara vai passar um arado, explode, o cara está passando de caminhão, explode, uma criança vai buscar uma bola no terreno baldio, explode, alguém vai capinar, explode. Ou seja, ela segue gerando problemas depois. No Sudeste Asiático tem vários casos desse tipo. E várias críticas aos Estados Unidos por terem feito isso lá. Agora, o outro fato que eu apresento nesse ponto vermelho aí, nessas letras vermelhas aí, nesse segundo ponto, é o fato de que a guerra eletrônica russa ela vai aposentando armamentos dos Estados Unidos que se tornam ineficazes e que são mandados para a Ucrânia. Aí o pessoal tem que estar sempre renovando a tecnologia por causa da capacidade de assimilação que a Rússia tem de tecnologias enviadas pela OTAN para a Ucrânia. De forma que essas aqui estão sendo desenvolvidas já com atualizações suficientes para serem eficazes, porque as anteriores não estão sendo. Letras verdes. As bombas serão lançadas de aviões de combate, o que requer também uma quantidade de aviões de combate, e começarão a ser produzidas nos próximos 2 anos, ou seja, prevendo que isso vá continuar, né? Aí uma imagem ilustrativa que eu tirei da própria página de onde eu tirei essa matéria aí, né? Sobre essas bombas planadoras aí, cheias de munição de fragmentação. Agora a gente vai para o segundo tema do dia. O segundo tema em destaque do dia, que é os Estados Unidos estão fazendo, segundo o comandante Jeremy Robertson aí, que é um comandante da Marinha dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão fazendo a maior batalha naval desde a Segunda Guerra Mundial. Repito, quem está dizendo isso é o comandante Jeremy Robertson, não sou eu, o Thiago, é ele que está dizendo isso, tá? Senão o cara, mas tu está dizendo que está exagerando. Então, é ele que está exagerando, não eu. Trago a seguinte matéria para ilustrar o momento deste contexto que eu vou discutir com vocês aqui, tá?
A aeronave de agressão dos Estados Unidos e do Reino Unido lança 3 ataques ao Iêmen. Então, onde é que os Estados Unidos estão apostando muita força para conseguir manter um certo estado de coisas no seu confronto contra os Houthis do Iêmen? Estão gastando uma energia do tamanho do mundo. Quando o comandante Jeremy Robertson, aí, que é da Marinha dos Estados Unidos, ele diz que estamos fazendo a maior batalha naval desde a Segunda Guerra Mundial, ele está falando do enfrentamento dos Houthis. Ele está dizendo que está muito difícil, esses caras têm muito poder de fogo. Ele está dizendo, tá? Porque tem muita gente que está assim, ó, tem muita gente superestimando os Houthis, mas tem muita gente subestimando os Houthis. Os Houthis, os Houthis governam a maior parte da população do Iêmen, são o governo, é o grupo que governa o Iêmen, o grupo político e armado que governa o Iêmen. E eles suportaram uma guerra terrível contra a Arábia Saudita com armas dos Estados Unidos por vários anos. Tem uma resiliência enorme. E o que eles determinaram? Enquanto Israel atacar a faixa de Gaza e matar palestinos, a gente vai trazer o inferno para o entorno. Contra navios de Israel, vamos atacar com drones, com mísseis Israel. E os Estados Unidos estão na região, o Iêmen está pintado de laranja, que é de onde partem os ataques dos Houthis, onde houve o ataque dos Estados Unidos. E pintado de amarelo está Israel. E a seta vermelha está no Mar Vermelho, que virou um problema aí, porque os Houthis estão mandando ver. Qual é a questão primordial aí? Os Houthis estão gerando problemas, a ponto repito, do comandante Jeremy Robertson, que é o comandante aí do contra-torpedeiro USS Carney aí, tá? Que é um destroyer, né, para usar a expressão que o pessoal usa lá. Eu botei um contra-torpedeiro aqui. E ele é o comandante desse contra-torpedeiro ou desse destroyer, chamem como vocês quiserem. Ele que está dizendo que os Houthis estão sendo carne de pescoço. Tá difícil, cara. Ele tem algumas matérias que eu vi, assim, né? Teve uma matéria dele, não sei se foi da CBS, não me recordo exatamente agora. Que eu vi né? A matéria ele trazia uma transcrição das coisas que ele falou, né? Pontos da fala dele, que ele coloca ali que, cara, foram várias horas da gente mandando bala e derrubando drone, derrubando míssil que não era fácil de derrubar, e gastando uma enorme quantidade de dinheiro, e os Estados Unidos colocando dinheiro ali, porque ele disse, né, não houve, ninguém falou ali, regateou o valor. É para defender Israel, Mas é um trabalho difícil, porque os caras têm poder de fogo do lado de lá. O relato dele traz assim, tanto é que numa parte ele coloca algo do tipo, a gente não está surpreso porque a gente é preparado para isso. Agora, os caras estão mandando ver lá mesmo, não está fácil. Letras vermelhas, os Estados Unidos já gastaram $1 bilhão para derrubar mísseis e drones Houthis. É uma enorme quantidade de dinheiro. Naquela mesma lógica, drones baratos, sistemas de defesa caros, gasto diferencial. Mas os Houthis têm tanto dinheiro assim? Não, mas é que os ataques deles são com armamento mais barato. Os Houthis criaram uma maneira eficaz de criar drones, produzir muitos drones. Isso eu já vi em várias matérias, né? Letras azuis. Um comandante da Marinha dos Estados Unidos disse que é a maior batalha naval desde a Segunda Guerra Mundial, que no caso o comandante aí é o Jeremy Robertson. Eu trago os tópicos ali para não esquecer de falar nada, né? Então algumas vezes eu já disse, outras vezes eu ainda vou dizer, mas é mais para organizar as ideias aqui, né? Às vezes tem gente, mas tu já falou isso e botou escrito ali, sim, justamente para eu lembrar. Que bom que eu falei antes, então fica só o registro ali escrito. Tem gente que é chata pra caramba também, né? Tem gente chata. Tem cada comentário besta que eu leio aí, assim, de gente chatinha, assim, sabe? Cheio de, mas isso tu já falou antes. O cara, ele nunca saiu, né, daquela mentalidade do... Isso eu vejo muito, assim, ó, nas aulas que eu dei para o ensino fundamental, assim, né?
que é apegado a essas coisinhas. Então o cara ele nunca saiu desse tipo de comportamento ensino fundamental. Né? Ah, mas tu trouxe 3 tópicos e falou de 5. Tinha coisa que não está escrita ali. Tipo assim, mas cara, eu estou discutindo os temas, sabe? Tem cada comentário bobinho, assim. Letras azuis. Os relatos são de que os Estados Unidos ficam horas seguidas abatendo mísseis e drones dos Houthis para blindar Israel de ataques e que os Houthis têm muito poder de fogo. Então percebam, né? Quando eu falei que a partir do momento em que Israel cria um grande entreveiro no Oriente Médio, a Ucrânia nunca teria a mesma atenção que Israel tem. Por mais que ela seja uma peça contra a Rússia, uma ferramenta, Israel fura a fila de quem for. Israel nem é um membro da OTAN, mas a OTAN e os Estados Unidos vão defendê-lo com tudo que tem. Quando o Irã disparou aquela montoeira de ataque de drone combinado com míssil que aposentou o Iron Dome, num sábado à noite, como eu coloquei aqui, mas assim, ó, a OTAN botou o que tinha nos céus para defender Israel. Por quê? Porque Israel faz parte do núcleo duro dos interesses que norteiam a OTAN, embora não seja um membro da OTAN. É um aliado extra-OTAN. Tanto é, e por falar em Irã, letras vermelhas. O mesmo comandante, o Jeremy Robertson aí, ele abateu, então o seu destroyer ali, o seu contra-torpedeiro, ele abateu drones e mísseis do Irã no ataque que aposentou o Iron Dome. Naquele ataque do Irã, lembram, né? O Irã combinou drones com mísseis, os drones saturaram os sistemas de defesa de Israel, os de Israel e toda a OTAN que estava atuando ali. E mísseis, ainda assim, mísseis passaram e atingiram Israel. Aquilo foi só um envio de recado do Irã. Olha, eu mandei aí um enxame de drones, vocês ficaram bem, percebi que vocês ficaram entretidos ali. Só que o que importava é os mísseis, esses passaram. De onde saiu isso aí? Isso aí é só o cafezinho da tarde para mim. Eu posso fazer um estrago muito maior. Então, parem, que era naquele episódio que tinha uma escalada de tensão, que teve o ataque contra a embaixada do Irã na Síria, aí teve toda uma situação ali. E depois desse ataque do Irã, Israel ficou pianinho e a OTAN entendeu bem o recado. Aí pressionou Israel a não fazer nada e não continuar nessa escalada porque seria difícil. O destroyer, aí, o contra-torpedeiro do comandante, ele foi destacado para fazer a defesa também de Israel. Porque o Irã ficou 3 dias avisando. Para quê? Para a OTAN mobilizar. Ó, eu vou avisar vocês por 3 dias, eu vou dizer onde é que eu vou bater o pênalti, tanto é que eu falei naquele momento lá. Eu vou dizer onde é que eu vou bater o pênalti, eu vou deixar vocês preparados para o pênalti, e aí vocês vão ter que segurar. E mesmo assim, ele mostrou, ó, viu, isso que eu avisei. Eu avisei o que eu faria, que eu responderia, eu lancei o ataque, vocês viram o ataque e ainda assim mísseis passaram. Por quê? Porque eu sei como fazer o jogo. Então, o que o comandante traz, essa preocupação que ele traz, é com o fato de que existe um cenário ali que os Estados Unidos não sabem o tamanho. Os caras não sabem o tamanho do saco de brinquedos e surpresas que os Houthis têm. Eles não sabem. Ninguém imaginava em Israel a extensão dos túneis e a quantidade de provisões que estão lá dentro dos túneis do Hamas. Israel está passando trabalho, vou trazer uma matéria daqui a pouco que revela isso aqui. É uma realidade que é uma concepção, uma percepção que subestimou os adversários por parte dos Estados Unidos e de Israel. Mais uma matéria, já que estamos na região. O chefe do Hamas e o presidente do Irã, o novo presidente do Irã, recém-eleito, discutem desenvolvimentos. O S foi lá para baixo, né? Cortou ali porque a letra ficou muito grande, mas tudo bem. Na guerra de Israel em Gaza. Primeiro ponto importante, letras verdes. O líder do Hamas apresentou pessoalmente ao presidente iraniano alguns números recentes do massacre de civis palestinos. Ou seja, foi um encontro, mas esse encontro tem uma importância maior do que uma transmissão ali da realidade. Porque eu vou sair momentaneamente da tela, tá? Vocês não fiquem com saudades aí.
O Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas, e o Massoud Pezeshkian, que é o novo presidente iraniano, estão os dois na foto aí, esse encontro deles revela algo mais, tá? Ele é importante por um motivo que eu coloco nas letras azuis. A conversa simboliza que a conduta do presidente iraniano, do novo presidente iraniano, seguirá sendo de apoio à causa palestina e aos grupos que enfrentam a expansão de Israel, dentre eles os Houthis. Então, vai ter apoio aos Houthis? Vai. Tem apoio à causa palestina? Tem. Tem apoio ao Hezbollah? Tem. Tem apoio a vários grupos que atuam no Iraque e na Síria? Tem também. O Irã nem precisa entrar diretamente na guerra. Quando houve a eleição dele, a mídia falou, ele é um reformista, ele não é um grande conservador, como era o presidente anterior. Eu discuti com vocês o quê? Cara, o regime político iraniano é muito mais complexo do que o cara depositar um voto lá e eles deixarem qualquer Zé Ruela que vai atrapalhar o projeto subir ao poder. Entendeu? Ninguém é bobo a ponto de fazer isso no Irã. Tem muito país que é bobo a ponto de fazer isso. Mas não é o caso do Irã. O Irã nunca deixaria um aventureiro, bagunceiro, sabotador subir ao poder para bagunçar o projeto de vários anos, décadas do Irã. O Irã nunca deixaria. Então, se esse cara subiu ao poder é porque ele está alinhado com o projeto do Irã. É lógico que ele vai manter a mesma plataforma. É lógico que ele vai manter as relações com a Rússia, as relações com a China. A figura dele como um cara reformista pode suavizar um pouco as relações para tentar reduzir as sanções contra o Irã. Mas ele não vai dar uma guinada. Se der, ele não dura. Então, todos os movimentos do Pezeshkian não vão ser surpreendentes. Se forem, eu vou dizer, tá saindo da linha, não vai durar. E nem deve, né? Se começar a sabotar, nem deve durar mesmo. Mais uma matéria aí. Israel aprova um projeto de lei para expandir a presença de sua autoridade de antiguidades na Cisjordânia. O que Israel está fazendo aí, trocando em miúdos? Quer se apropriar do patrimônio histórico-cultural dos palestinos. Para destruir? Pode ser. Por quê? Porque Israel quer se apropriar não só do território, mas do simbolismo da luta palestina. Do fato de que os palestinos estão ali e aquele território é deles. Então não basta invadir fisicamente, é preciso matar simbolicamente. Letras vermelhas. A autoridade palestina acusa Israel de tentar destruir o patrimônio histórico-cultural palestino. E é uma denúncia cabível. E lógico, quando a gente fala desse pessoal que tem uma índole colonialista, roubar ou destruir o patrimônio histórico não é nenhuma novidade. Muitas pessoas vão a museus no mundo, que ficam na bolha da OTAN, na Europa, na América do Norte, e vão lá ver produtos roubados, históricos de outras civilizações. Então não seria nenhuma novidade. Israel faz parte desse mundo. Israel tem uma lógica desse mundo colonialista, expansionista, que desrespeita povos nativos e a sua forma de expressão histórica, cultural, tradicional. Letras verdes. Israel está anexando partes ocupadas da Palestina ao seu Estado. Está transitando de uma ocupação militar para uma administração civil. Isso está acontecendo aos olhos do mundo. Todo mundo está olhando para Gaza, mas a Cisjordânia tem um processo em andamento. Não fosse a incursão do Hamas e a resposta que Israel deu a isso e toda a visibilidade, o pessoal não falaria da questão palestina como está falando. Porque isso vinha acontecendo na Cisjordânia com muita intensidade e ninguém falava nada na mídia corporativa. Não vinha sendo pautado. A Cisjordânia vinha sendo muito mais agredida do que a faixa de Gaza, que vive um inferno, sim, mas muitas operações vinham centrando na Cisjordânia, que inclusive é governada pela autoridade palestina, que opta pela via do diálogo. Então, assim, essa questão de que Israel está respondendo é uma bobagem. Não é direito de autodefesa ou de resposta de Israel. Israel está massacrando a Cisjordânia e a autoridade palestina ali, pressionando ela, que não está atacando Israel. Optou pela via do diálogo. E ainda assim... Então tá aí, Israel pintado de roxo no mapa e os dois territórios em laranja são um território palestino. O maior é a Cisjordânia e o menor
é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é governada pelo Hamas e a Cisjordânia é governada pela Autoridade Palestina, pelo Fatah. Já que estamos em Israel, Israel perde-se na própria mentira. Tá? É engraçado que Israel, engraçado no sentido de, né, revoltante, né? É curioso. É curioso que Israel criou uma narrativa mentirosa e aqueles países que não têm autonomia, que precisam dizer amém para tudo que a OTAN manda, vão atrás. Eu vi a Alemanha justificando isso aí. Porque a Alemanha está fazendo o seguinte artifício. Ah, nós tivemos o episódio do Holocausto lá, não podemos mais pisar na bola com atividades antissemitas. Só que está aí o problema. Israel está massacrando palestinos. E os palestinos são um povo de origem semita. Então, o que a Alemanha está fazendo é ter, na sua história, uma história de assassinatos de população de origem semita, no seu passado, com tudo que aconteceu ali com Hitler e assim por diante. E hoje tem no seu histórico apoiar o Estado de Israel, que está promovendo um massacre de palestinos que são também um povo de origem semita. Um novo massacre na conta da Alemanha, porque 30% do armamento que alimenta Israel vem da Alemanha. Então vi a Alemanha justificando essa coisa aí também que aconteceu. Matéria da mídia israelense. Da mídia israelense. O Netanyahu diz que não tem certeza de que o Mohamed Deif foi morto, mas que rachaduras aparecem no Hamas. O Mohamed Deif ali é um comandante do Hamas. O que acontece? Está aí o Netanyahu pintado não. Daí o Netanyahu na foto e eu começo pelas letras vermelhas. O que aconteceu? Israel justificou a morte de mais de 90 pessoas, um ataque feito a uma zona segura, que mais da metade dos mortos eram mulheres e crianças, como um ataque a um comandante do Hamas, que matou todo mundo ali, mas matou o cara do Hamas. O objetivo era matar o cara do Hamas. Então, só que o tempo foi passando aí, as horas foram passando, e aí disseram, não sei se o cara morreu. Agora a gente matou as pessoas ali, não sei se o cara está morto. E agora, né? Não tem como justificar isso. Como se matar o cara no meio de 90 civis fosse justificável. Letras azuis. Um ataque foi promovido a um acampamento tido como uma zona segura. Então assim, os palestinos vão de lá para cá, de cá para lá e ficam procurando um lugar seguro que não existe na faixa de Gaza. E Israel manda os caras para lá e ataca o outro lugar. Isso quando não ataca os caras no caminho. Aí quando perguntam para figuras de outros governos, como no caso da Alemanha, o cara fica... Eu vi a Alemanha dando justificativa para isso aí. Mas é uma guerra contra o Hamas, eles tentaram matar um comandante, mas eles mataram 90 pessoas. Letras azuis. Netanyahu disse que o ataque foi positivo, mesmo que não tenha matado o comandante, já que envia uma mensagem forte ao Hamas, de que eles estão tentando matar os comandantes. Então, perceba o nível de loucura disso tudo. E perceba o nível de loucura de quem apoia isso aqui tudo. De governos, como no caso da Alemanha, que justifica isso aqui. É uma coisa que é inexplicável, assim. Né? Continuamos aí. O ex-ministro da Defesa de Israel diz que soldados de Israel são atormentados por pesadelos e que a economia está em colapso em Israel. A matéria continua. O Avigdor Lieberman, ele destaca o impacto psicológico nos soldados de Israel. O colapso econômico, me perdoem o acento ali, aqui o tradutor está em português de Portugal, e a erosão diplomática, apelando a uma nova liderança para Israel. Então a situação é ruim. A situação de Israel não é fácil, não é boa. Israel achou que ia para um tiroteio de final de semana e ficou trancado numa guerra de guerrilha extremamente complicada contra o Hamas, porque subestimou o Hamas, como já subestimou outras forças regionais e se deu mal outras vezes, e está sendo desgastado porque promove um massacre de palestinos à luz do dia. Letras vermelhas. Ele destaca o caos no norte de Israel, o Avigdor Lieberman, que é um ex-ministro da Defesa, por ter comprado briga com Hezbollah e não conseguir manter os dois frontes, um no norte e um na faixa de Gaza, e o avanço do poder do Irã na região, que se arma cada vez mais e está cada vez mais forte. O que o Avigdor Lieberman está dizendo é:
Perdemos, já estamos perdendo. Israel tomou um golpe muito duro no dia 7 de outubro de 2023. Pode-se dizer que ali houve uma grande vitória contra Israel ali por parte do Hamas, porque revelou fragilidades do Estado de Israel, porque a resposta de Israel desnudou ao mundo o que Israel realmente faz, o que ele realmente é, para aqueles que não queriam ver, porque Israel já faz isso desde que surgiu como Estado, mas aí com todas as formas de expressão, com todos os veículos de comunicação de rede hoje, as mídias, a internet, com as possibilidades de comunicação, ficou muito claro para muito mais gente. Muita gente ainda não viu e nem quer ver, mas muita gente viu. Então, aquele golpe desferido pelo Hamas ali, ele gerou dano a Israel, um dano muito pesado. A faixa de Gaza está pagando caro, muito caro, por aquele movimento do Hamas. Mas foi um movimento que também cobra caro de Israel. Claro, Israel vai aproveitar aquilo, os setores vão tentar ocupar toda a faixa de Gaza, dominar a faixa de Gaza, colonizar a faixa de Gaza, como é projeto histórico. Só que o movimento do Hamas trouxe muita coisa. Inflamou o cenário, jogou forças que estavam na região de prontidão contra essa barbárie de Israel. Que Israel está passando trabalho, a OTAN está passando trabalho para apoiar. Letras verdes, ele clama por novas eleições para que o governo de Israel seja substituído. Isso seria um recuo tático em Gaza, porque o pessoal viu que não está fácil a situação. Então, o Avigdor Lieberman está criticando bastante, né? Tá aí o Avigdor Lieberman. Tá? E aí chegamos nos últimos temas, né? Na última temática aí, que é a corrida hipersônica entre o Japão e a China. Trago a seguinte matéria: um novo radar de interceptação da China pode rastrear 10 mísseis hipersônicos a Mach 20. Mach 13 é o de barbear. A Mach 20. Tá? O que isso significa? São projéteis aí, são projéteis que podem andar a uma velocidade de 23 mil quilômetros por hora. Ou seja, a China tem radar para isso aí, está desenvolvendo. A matéria continua. O novo radar fotônico de micro-ondas possui um alcance de detecção de mais de 600 km e pode identificar alvos falsos de acordo com um artigo de uma equipe chinesa. Essa questão de armas e defesas hipersônicas é um grande problema, sobretudo para os Estados Unidos. É uma questão assim, todo mundo está botando esforço nisso porque não é fácil de desenvolver. Letras vermelhas. O radar tem um erro, esse radar chinês, ele tem um erro de precisão de distância de 28 centímetros e precisão de velocidade de 99,7%. De projéteis a 23 mil quilômetros por hora. Sabe a complexidade disso? De combinação de equipamentos que levam em consideração um projétil andando numa altitude mais baixa gera vários problemas, por causa de zonas de sombra, conciliação com satélites. É um pepino, uma tecnologia do tamanho do universo para fazer uma coisa dessa, entendeu? Mas é 28 centímetros de possibilidade de erro de distância, 28 centímetros de um projétil a 23 mil quilômetros, com uma exatidão quase 100% na velocidade. Isso é uma tecnologia ultra complexa, né? Letras azuis. O Japão desenvolve um projétil planador de hipervelocidade que tem um alcance de até 900 km. O Japão vai ter que fazer mudanças legais assim, no seu conjunto de leis ali, porque os projéteis ali, as munições do Japão têm um alcance menor por lei, né? Então 900 km já ultrapassa, o Japão quer até de 2.000 km, aí quer passar disso. Por quê? Porque é um cenário que está todo mundo se armando. Os Estados Unidos vão apoiar aí que o Japão faça isso. Diferente de outros momentos da história, os Estados Unidos estão fechados com o Japão desde que ele seja uma bucha de canhão contra a China. Então essa questão hipersônica que os Estados Unidos passam trabalho, se o Japão desenvolver, que bom, a gente pega essa tecnologia depois. Letras azuis. Armas hipersônicas são um desafio para os aparatos de defesa por variados motivos. Tanto que os Estados Unidos tropeçam no seu desenvolvimento e dizem que talvez apresentem algo só em 2034, porque não estão conseguindo
esses aparatos de defesa para armas hipersônicas, né? Eles desenvolvem armamento hipersônico, mas defesa para armamento hipersônico, os Estados Unidos têm um trabalho enorme. E estão vulneráveis. E aí a gente continua na região, vamos falar da Coreia do Norte, porque ela está denunciando a OTAN e os Estados Unidos como uma ameaça mais grave à paz global. Letras vermelhas. Se no que tange a Ucrânia não teve muita coisa, nessa última cúpula da OTAN, no que tange a Ásia teve bastante coisa. Letras vermelhas. A cúpula da OTAN avançou em pautar laços com Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália e teve encontros com representantes desses países que participaram. Tá? Japão e Coreia do Sul ocupados militarmente pelos Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália são puxadinho político britânico. Letras verdes. A Coreia do Norte denunciou um acordo entre Estados Unidos e Coreia do Sul, que foi assinado nessa cúpula do qual pouco se sabe, né, não tem muito detalhe disso, sobre o uso de dissuasão nuclear. Aí a Coreia do Norte disse que vai ter uma resposta de acordo, que se concretizarem algumas coisas em termos de ameaça nuclear, vão pagar um preço alto. E olha, não convém duvidar da Coreia do Norte. Vamos desenvolver armamento nuclear. Todo mundo riu. Ah, Coreia do Norte, jura que vão conseguir. Tem. Vamos lançar míssil, satélite espião. Ah, os caras nunca vão conseguir botar um... Tá lá, já tem um. Tentaram um segundo esses dias, falhou, mas esse segundo vai daqui a pouco para a órbita. Então assim, desenvolvem um sistema de drones, combinado de drones maiores, mais tecnológicos, produzidos pela Coreia do Norte, com um sistema de drones mais baratos de menor altitude. E vão bem aí. A Coreia do Norte, né, não convém subestimá-la. Né? Então tá aí em laranja os Coreia do Sul, Japão, Austrália e Nova Zelândia. E em amarelo a Coreia do Norte que eu citei para vocês. E aí chegamos ao momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal. Para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. O que mantém efetivamente esse canal é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. 3 formas de apoio, as 3 não estão em ordem de importância. Todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, por aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. O que mantém o canal é a ajuda solidária, o apoio solidário. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ. Como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui direto pelo YouTube. Tem várias faixas de valor ali, vocês escolhem aquela que estiver dentro do que vocês quiserem apoiar. Repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.